com os melhores apresentadores do rádio. Podcast da Líder. Alô, minha gente querida, bom dia! Estamos de volta aqui no nosso podcast da Líder FM, a rádio mais feliz do Brasil. Para você que está nos assistindo aí via internet, pelo nosso aplicativo, obrigado. Para você que está pelo site www.radioliderfmcolinas.com.br, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação nessa manhã de sábado, 8 de novembro de 2025. O nosso podcast, como você sabe, tem um intuito de trazer sempre a cultura, né, a informação de uma forma diferente, alegre, né, com energia positiva, e mais do que nunca a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, né, é muito importante. 3476-1666, você pode mandar sua pergunta aí, caso você queira fazer, mas não mande áudio, mande digitado para que a gente possa ler, né, e trazer a pergunta ao nosso entrevistado, tá bom? Quero aqui agradecer mais uma vez o nosso homem para toda a base, né? Meu amigo Danilo Rios, né? Mais uma vez, né, Danilo? Pegado na laço. O homem chegou da fazenda agora, tava cercando uns porcos, umas galinhas, mais o sogro. Mas tô chegando, Luz, tô chegando e já tá aqui com a gente. Obrigado, Danilo, mais uma vez. Tamo junto. E hoje o nosso entrevistado, né? Eu falo que é um cara que eu tenho um eterno agradecimento, né? Marceli Rodrigues, professor, mais especificamente, professor Marceli Rodrigues, né? É um cara muito dedicado, né, à educação, à cultura, né? E também comunicador, né? Da época da Aerodisco, né? O cara que me colocou na comunicação, que descobriu, ele olhou pra mim e disse: rapaz, esse rapaz bonitão aí, ele deve ter talento, deixa eu dar uma chance pra esse rapaz aí. E aí foi através do Marceli Rodrigues, e acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo e agradecê-lo, assim, ao vivo, em público, e vai ficar registrado, né? Tá no nosso YouTube também, tá? Quem não acompanhar depois aqui, pode ir no YouTube, Rádio Líder FM Colinas, e vai estar lá toda a nossa entrevista completa. No Instagram da Rádio Líder também, tá? Mas lá no Instagram vai estar com alguns cortes, mas na íntegra, vai estar no nosso YouTube, tá bom? Vamos dar o bom dia ao nosso professor, amigo, irmão, Marceli Rodrigues. Bom dia! Bom dia, Lúcio Mendes, bom dia, ouvintes da Rádio Líder FM. É um prazer voltar aos estúdios de uma emissora para estar falando de cultura, falando de coisas boas e alegrando aí a alma, né, do nosso povo. Manda aí um bom dia, um abraço a todos os meus colegas profissionais da educação, da Escola Municipal de Arte Carvalho, e também a todos meus familiares, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, netas, filhos e filha. Nosso abraço, nosso bom dia para estar aqui, como diz o outro, né? Muitas pedras, né? Rolou, né? Muitas pedras rolou. Mas hoje a gente se encontra e voltamos aqui para falar de cultura colinense, das nossas raízes. O Marceli, gente, para quem não sabe, como falei, vou confirmar aqui, já agradeço, porque foi você que me colocou, me descobriu aí na comunicação, né? Aí você olhou para aquele caboclo bonito, não, é só pela beleza que eu vou colocar ele lá na comunicação, né? Mas te agradeço, foi daqui que eu sustentei minha família durante esses 26 anos, né, de comunicação, né? E também através de você eu conheci a cultura, tem mais valores, a questão da arte, que já era uma coisa que estava no sangue, desde a época de grupo de jovens, né? Dos movimentos da juventude da Igreja Católica, né? Isso, aí o tempo que eu era, aquele tempo eu não era tão bonitinho não, agora eu tô mais bonito, né? Pois então, Lúcio, na arte cênica eu me encontrei mais e consegui produzir mais na artes cênicas, né? É tanto que, se procurar para mim, Marcelo, você prefere fazer rádio ou televisão ou arte cênica, que é o teatro ali no corpo a corpo? Eu prefiro artes cênicas, o teatro, porque é algo interessante, é algo que marca muito o público, a plateia que assiste a gente, e também a questão da produção cultural. Você tem a liberdade para escrever o que você pensa, o que você sente, você pode direcionar o que você vai fazer, né?
com todo respeito, todo carinho, rádio. E para mim, assim, essa questão da artes cênicas, eu acho legal essa parte de construir, né, em cima daquilo que já é nosso, né? Então, eu sempre provoco os artistas de Colinas, tanto da música, da dança, do teatro, enfim, todo o segmento artístico colinense, da pessoal das artes visuais, para que escreva, né, para que construa uma obra, que faça produzir, não apenas copiar o que já é dos outros, pronto, né? Fazer algo que é do nosso povo, da nossa cultura. E eu brigo muito com eles, assim, no bom sentido, brigar, né? Eu provoco eles, falo, você tem que escrever, vocês têm que fazer alguma coisa aí para poder aparecer. Pode pegar aí os artistas, aqueles que conseguirem desenvolver. Raramente você vai pegar um artista que já pegou uma obra pronta, uma obra já reconhecida a nível nacional ou regional, local, para ser reconhecido. Então, na grande maioria, os artistas têm que fazer as suas produções, suas criações, para que eles possam aparecer de forma diferente. Eu falo que o artista, né, o locutor, o radialista, ele é um artista, né? E ele precisa acompanhar as outras artes, porque foi lá dentro, como a gente falou, do movimento estudantil, né, lá da Igreja Católica, grupo de jovens, onde eu fiz o teatro, né? Aquele teatro amador, mas que me desenvolveu muito. Foi aí trazendo, depois disso, como, eu vou agora sentar na cadeira do rádio, não vou fazer mais nada. Não, eu continuei fazendo, fui para Araguaína, estava no grupo Jaime Câmara, lá também eu fiz. Até hoje vai estar aqui em Colinas o professor Daniel, lá de Palmas, né? Vai estar dando uma palestra aqui, e ele foi uma das pessoas também que me deu cursos de teatro, foi 3 dias de teatro para ser palhaço, né? Para quem não sabe, eu também sou palhaço de carteirinha, né? Que tem o nome de Doutor Pequeno, né? Era um trabalho que a gente fazia no regional lá de Araguaína, né? E onde eu me encontrei muito. Aí quando eu ficar mais velho, que eu me aposentar do rádio, aí eu vou fazer isso voluntariamente lá no hospital, né? Mas, Marcelinho, vamos principiar a história, porque como o nosso podcast fica gravado... Certo, tranquilo. Né? Vai ficar aí para as futuras gerações, né? Quando a gente não tiver daqui a 200 anos, né? Certo. A gente não vai ficar para semente também. Mas vamos principiar a história do Marceli Rodrigues. É natural de onde, Marceli? Aqui da cidade vizinha do município Presidente Kennedy, nasci aqui, aquela região ali da Tiririca, Brasilândia, e lá era município, né, de Presidente Kennedy. Aí mudamos aqui para Colinas em 80, 79, 80, nós viemos para Colinas e aí fiquei por aqui mesmo, em Colinas. E estudei nas escolas públicas da rede municipal, depois estadual, formei em pedagogia, pós-graduado agora em alfabetização e letramento, né? E por aí fiz rádio, 9 anos de rádio, na rádio Antiga Siqueira Campos. Uma pergunta, como é que você se descobriu radialista? Rapaz, essa história... Quem foi que te descobriu, né? Porque foi você que me descobriu, agora quem foi que te descobriu? Na verdade, Lúcio, eu digo que a comunicação é um poder vitalício, então quem tiver a oportunidade de ingressar na comunicação, que ingresse, que seja ela áudio, visual, escrita, mas ingresse, porque o poder da comunicação é um poder vitalício, ninguém tira da gente. Essa ideia de vir pro rádio é porque eu sempre gostei muito de ouvir o rádio, achava interessante, bonito, o pessoal falando, principalmente os locutores, e aí teve uma seletiva na emissora em 91, 92, o então diretor da época, o senhor Saul, ele fez uma seletiva para contratar radialistas, e nessa seletiva entrou 36 candidatos e era 2 vagas. Aí nessas 2 vagas passaram eu e o Serginho Noleto, o Serginho Reis, né? Que hoje é o Sérgio Brasil. Sérgio Brasil. Aí passou eu e ele, e nisso a gente fez a prova. O teste era um teste primeiro de leitura, depois um teste piloto, que era gravar lá uma abertura de programa. E o pai do Danilo Rios, que era o Rondon Rios, era o que fazia as gravações pra gente na hora da Voz do Brasil, das 7 às 8, e eu fui um cidadão que dei muito trabalho para chegar no rádio, porque a minha leitura era pouco, meu conteúdo era pouco, moço, muito novo, 17, 18 anos. Isso já tem um tempão já, né? Você 90... tá com quantos anos agora? Eu tô com 5, vou para 5,2. 5 anos, tá dando uma boa ideia, né? Dia 8 de fevereiro, agora eu completo 30 anos de educação no município, né? Concursado, professor efetivo do município. E aí, Lúcio, vindo aí pra comunicação, a gente ficou treinando. O Saul foi um cara que ajudou muito, porque ele me treinou, ele me pagou para me treinar, né? Ele treinou 1 ano me treinando, eu ficava lá no transmissor da emissora, em frente ao cemitério ali, tinha uma torre, né? Onde eram os transmissores da rádio Siqueira Campos, e ele me pagou 1 ano para me treinar.
Eu passava o dia lendo jornal, revista, aprendendo assuntos novos para ter conteúdo. E quando era tarde, eu conseguia sair lá do transmissor, vinha para a emissora, vinha para o estúdio que gravava as propagandas, as mídias, e aí naquele momento ali fazia um simulado, um programa, e ele corrigia todos os dias, e aí foi me treinando, depois de um ano que eu treinando, que ele me colocou no ar, inclusive no lugar do Everaldo Rios, né? No Everaldo Rios que fazia na época, aí o Everaldo resolveu deixar o rádio, aí ele falou, não, agora está pronto, você vai assumir a programação no lugar do Everaldo Rios, que era 2 programas, Amanhecer no Sertão e Sintonia Sertaneja, que o Amanhecer no Sertão pela manhã e à tarde. 5 às 8 e à tarde das 17 às 19. E pra você, meu amigo aí do TikTok aí, né? Essa é uma lenda do rádio, né? O homem pegou aerodisco, né? Era do ouro. Era de ouro do rádio, viu? Eu me lembro aqui, o Danilo, que uma vez, naquela época que menino para fazer os trabalhos da escola tinha que ir na biblioteca, né? Era. Aí eu tô lá na biblioteca, mas um colega meu, né? O Wilton Dias, né? Que foi também quem me incentivou na época. E eu tô lá sentado e esse Marceli era campeão de audiência. Marceli Rodrigues é paixão do povo. Marceli Rodrigues é paixão do povo. E hoje eu tô ligado nele e amanhã eu vou ligar de novo. Ah, essa é das antigas. E aí, eu tô lá, de repente, que adentra a biblioteca. Eu sento lá, eu falei, caraca, velho, olha quem tá chegando ali, Marceli Rodrigues aí. E aí, eu lembro de uma fita que meu pai tinha, acho que vinha algum caminhoneiro e deu pra ele essa fita, mas vinha vindo na estrada, passou ali por Imperatriz, e eu acho que ele errou o dedo na hora de tocar a fita, botou pra gravar, pegou um pedacinho do locutor da rádio Mirante, que falava assim, você aí que está ouvindo a nossa rádio longínqua, vai ouvir agora a música tal, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu ia pra roça capinar, quando meu pai não tava, né? Porque quando ele tava não podia parar, não. Eu parava no meio da roça, jogava cabo aqui, botava o cabo e ficava fazendo de conta que eu tava falando no microfone. Você aí que está ouvindo nessa estrada longínqua. Aí todo mundo ficava me olhando, você é doido. Mas olha o doido aqui, né? Já, Lúcio, aproveitando aí essa questão de vir pro rádio, porque assim, a oportunidade, ela muitas vezes ela não te procura, é você que tem que procurar ela. Sim. Certo? Igual eu ouvi o anúncio lá e pus o nome, aí eu desacreditado, família não acreditava que dava certo. Ninguém acredita na gente. Ninguém acreditava. Pus o nome, aí no primeiro teste eu fui reprovado porque era leitura. Aí eu fui no outro dia no rádio para ver quem tinha passado, uns 18 que tinha passado. Aí o Saul chegou em mim, eu tava até sentado na bicicleta ali no meio-fio. Tu não fez o teste, tal? Eu falei, não, fiz, eu não passei e tal. Aí o pessoal sempre às vezes fala mal, né, das pessoas. E eu falei, olha, eu tinha vontade de desenvolver, fazer rádio, talvez não trabalhar aqui, mas eu queria trabalhar na arte, fazer comunicação, porque tal, sou docente. Aí ele olhou pra mim assim, me acompanha. Aí me chamou lá dentro, me deu uma abertura de programa, vai em casa, toma um banho, janta, tá todo sujo de graxa, trabalhar na oficina de bicicleta, e vai lá e tal, e depois você volta, né? Aí a questão do nervoso, né? O microfone, aquele negócio de rádio. Aí chega aí pra gravar às 10 horas da noite. 10 horas da noite, aí o Rondon foi gravar. Chuta quantas vezes eu errei o texto? Imagina quase 50. Só podia uma vez. Errei o texto 6 vezes. Na 7ª vez é que eu consegui fazer o texto corretamente. Mas era para fazer só uma vez. Aí o Rondon foi bem camarada comigo nesse dia. Não, o Rondon era parceiro. Foi, eu errei 1, errei 2, errei 3, aí eu fico nervoso. Não, respira. Eu sei que na gravação parece que no número 5 ou número 6, ela deu certo. Só que aí deu problema no tape deck, eram uns tape deck lá, uns toca-fita, né? E aí ele não gravou, mastigou a fita. Rapaz, aí não, relaxa, bora fazer. Aí foi 7 vezes para eu conseguir, né, fazer o texto. Então, assim, a oportunidade, a gente corre atrás e muitas vezes certas pessoas atravessam o caminho da gente e ajuda a gente, né, a chegar a algum lugar, fazer alguma coisa. Então, quando a gente fez aquela oficina lá no Sebrae, eu e o Serginho, que ele veio de Várzea Grande, Mato Grosso, ele estava na Antena 1, na Rádio FM lá, ele veio, eu falei, Serginho, bora fazer uma oficina pra garotada, aí dar uma oportunidade para eles, né, começar a fazer rádio, treinar, e a gente fez uma oficina rápida, uma oficina de manhã lá pela manhã lá no Sebrae, e aí o Lúcio se inscreveu, né? Escreveu vários jovens lá, e aí o Lúcio se inscreveu, aí quando o Lúcio falou lá, que fez um teste prático lá na rádio, na caixa amplificada, lá no microfone, eu falei, essa voz aí é boa, essa voz, ela
ela dá pro rádio, isso aí pode ir pro rádio. Aí, passado o tempo, eu resolvi deixar o rádio, aí falei, rapaz, aquele rapazinho e tal, fui caçar o Lúcio. Aí procurei, achei ele lá no setor sul. Falei, rapaz, bora fazer rádio? Rapaz. Não, engraçado, Marcelo, eu treinei ele pra ficar no meu lugar. Engraçado que quando o Marcelo. A normalidade é puxar tapete, né? É um puxar, falar mal do outro, não querer ajudar. Precisa disso, né, Marcelo? E eu me lembro que quando você chegou, essa história você não sabe. Eu tava, não tem a subestação ali, eu tava trabalhando lá na terraplanagem, né? E aí eu cheguei em casa, quem tava lá sentado no sofá me esperando, Marcelo Rodrigues. Eu falei, oxe, que o Marcelo tá fazendo aqui? Não, é porque eu vou sair do rádio. E aí lá já tava finalizando a obra. Então o povo tava sendo mandado embora. Eu falei, rapaz, eu vou pedir pra sair logo, porque pelo menos eu me garanto aqui no serviço, que o povo tava saindo ficando desempregado, né? Você vê como é que é a vida, né? E aí eu conversei com o chefe lá, ele me mandou embora e eu vim, rapaz, e quando eu pensava que eu tinha que entrar no ar, eu não dormia. Não dormia. Porque hoje não, facilitou, tem um computador que faz tudo, né? Mas naquela época era tudo manual, meu amigo, eu nem respirava. Tinha que falar e manusear os aparelhos. Tudo era manual. A mesa parecia uma cabine de avião e aquilo era o que encantava, né? Você fala, cara, como é que esses caras dão conta de mexer com isso aí? Como é que lembra? Mas depois que você. Né? E graças a Deus a gente foi hoje aí. Já fomos para as grandes emissoras de rádio. Que a questão da paciência é ensinar. Eu tenho essa facilidade em passar, né? Por exemplo, quando foi para treinar você para fazer rádio, a gente mantinha você na máxima calma, não, vai dar certo, é por aqui, é por ali, treina essa parte, treina aquela. Não foi uma coisa muito pressão, não. A gente sempre, né? Todo mundo tem um tempo, né? E a gente acompanhou o ritmo certinho, depois tá tudo organizado aí. Não, agora você consegue tocar para frente sozinho aí e toma de conta. E agora, por exemplo, eu tô com outro projeto aí, até falei com você pra gente firmar uma parceria, que é o projeto, né, Oficina de Berranteiros, e a gente vai rodar esse projeto aí. Agora, para o ano, a gente vai pegar essas datas aí de eventos do segmento, né, da pecuária aí, do cavalgada, isso aí nós vamos colocar, porque tem muita gente que quer aprender, né, fazer o som, tocar o berrante. Fala nisso, tu não trouxe o berrante, né, Marcelo? Não, ele tá lá no sítio lá. Eu até peguei nele hoje, ainda toquei lá na roda. Agora deu mesmo. E se eu fizer, e se não eu fizer, tu ir correndo lá, Marcelinho. Falaram isso, convidar vocês pra ir lá comer um franguinho, rapaz. Lá é um paraíso. Se dormir uma noite lá, você... E aí, Danilo? E aí, Danilo? Rapaz, eu tenho medo de chegar lá com esse franguinho, tem umas inchadas pra nós. Mas aí eu quero falar pra você que inchada é duas coisas que eu tenho medo que o médico me proibiu, a inchada e foice. Oi. Ele disse que eu passo mal. Ó. Se gostar do frango, pode trazer? Pode. Ô Marcelinho, mas vamos agora para outra parte, né, dos radialistas. E aí, você também já saiu porque você já tinha sido concursado, né, no município. Na verdade, já era professor, né? Na verdade, Lúcio. Você já estava dentro da educação? Eu já era efetivo. Eu efetivei em 96 na rádio, ou no município. E aí eu concursei, eu terminei o magistério em 95, prestei o concurso em dezembro. Quando foi 8 de fevereiro de 96, já tomei posse no município. E aí o que acontece? Eu estava querendo ver outros horizontes, assim, né? E mexer aí com a parte de escola. Qual é a matéria que você... Na verdade, o professor efetivo do município de pedagogia, ele leciona do 1º ao 5º ano, né? Mas ele pode também ir até o 9º ano, mas aí para ir do 6º ao 9º, ele tem que estar concursado em matérias específicas, por exemplo, geografia, matemática, aí tem que ser letras, né, que é o português. Tem que ser especialista. Especialista, Mas não sendo especialista e tendo o curso de pedagogia, você pode ministrar aula até o 9º também. Até o 9º, né? Você faz algumas especializações, né? De pós, aí você pode ingressar do 1º ao 9º. Eu trabalhei praticamente, Lúcio, nas escolas municipais aqui, quase todas. Só tem uma escola que eu não cheguei a trabalhar, que foi a Teodomiro, lá no bairro Santo Antônio, Cacau. Mas as demais aí, trabalhei em todas. Pedro do Vico, Teodoro, Euribaçanufo, Primavera. Essa escola aí a gente rodou tudo. Guimarães, a escola Guimarães. Ô Marcelinho, assim, antes da gente chegar naquela nossa conversa, que é a arte lá, eu tô te explorando porque eu quero deixar a sua história. Certo. Tá? Eu falo muito que o Brasil só vai melhorar
quando a gente tiver uma educação de qualidade e professores valorizados, né? Como é que você vê a educação no Brasil hoje, Marcelinho? Lúcio, nós estamos em um processo de evolução, certo? Não tem como a gente comparar a nossa educação com a educação de países que já está mais desenvolvido culturalmente. Então, o que eu posso afirmar para você é que nós temos muitos bons profissionais na educação, tanto na rede pública municipal, na rede pública estadual, federal, temos profissionais excelentes. Aí o que eu quero deixar bem claro é que a valorização da educação, ela tem que acontecer de forma de plenitude. Por exemplo, o que eu vejo hoje que eu discordo na educação? É o tratamento dos servidores, os que são contratos e os que são efetivo, né? Porque, para mim, no meu ponto de vista, o efetivo, ele tem o mesmo valor, o mesmo respeito, a mesma competência que também o contrato. E o contrato, ele tem um tratamento diferente. Por exemplo, eles não recebem o mês de dezembro, né? Assim, eles trabalham só até uma parte, aí eles perdem o contrato e recontrata, fica essa situação, sabe? Na rede estadual, até que eles levam o contrato linear, de forma correta, 13º, adicional, férias, né? E já nas redes municipais, né, o pessoal tem essa prática. Isso não é só em Colinas, tal, é no Brasil inteiro, nos 5.560 municípios do Brasil. Então, eu vejo que isso eu estou falando do profissional da educação de uma forma geral, desde o porteiro até, né, lá em cima, né? A diretoria. E a diretoria. Por quê? É um pai de família, um trabalhador, é um cidadão. O Natalzão tá aí, todo mundo quer fazer um almoço, jantar com a família, recebe os visitantes ou quer fazer uma viagem, né? Aí é aquele momento de receber o saláriozinho, que é o que paga a conta todo mês, e aí? Aí o que acontece, eu tenho esse olhar, assim, muito especial para esse colega de trabalho, né? Eles são dedicados, eles vão lá, faz o melhor do melhor, realmente desdobra mesmo, faz com prazer, com amor, com carinho, né? E quando chega nesse momento, dessa tratativa trabalhista aí, fica a desejar, certo? Então, o que a gente vê nesse ponto da educação, isso aí é uma deficiência que existe. E também, assim, Lúcio, eu nunca gostei de discutir salário, sabe? Nunca gostei, que fulano é melhor que ciclano, que se não fosse Bertrano. Não, eu penso assim, que no Brasil e no mundo, o que deve haver é uma valorização do serviço feito. O cidadão trabalhou, igual você, o radialista, o Danilo, eu estou nas artes cênicas e estou, né? Eu preciso ganhar o suficiente, o necessário para ter uma qualidade de vida, né? Ter uma alimentação digna, certeza, né? Ter cultura, enfim, ter as coisas básicas, o transporte, tal, né? A saúde, tal. Então, assim, eu defendo na minha mente que nós temos que valorizar o trabalho, a mão de obra das pessoas. Por exemplo, vamos pegar aqui um gari. O gari, ele é digno, né? Também de ter um transporte, ter uma alimentação boa, ter um salário bom, enfim. Então, nós precisamos discutir no nosso país, além da questão do professor, da educação, não estou dizendo que o professor não é importante, mas nós temos que visualizar essa questão da valorização da mão de obra, né? Qualificada e tudo, mas também da mão de obra braçal, porque as pessoas que trabalham, um serviço completa o outro. Por exemplo, vamos lá para a educação. A sala de aula, ela não vai funcionar se não tiver a ASG para limpar aquela sala. Os meninos têm que ter um lanche, uma merenda, porque senão também vai dar uma deficiência na aprendizagem dele na sala de aula. Enfim, a merendeira também é importante. Aí onde eu quero chegar? Que a valorização, o salário, que chegue para todos, de uma maneira, né? De valorizar. Não tem essa que alguém é melhor ou pior, porque um depende do outro, né? Por exemplo, eu sou professor, se não tiver o aluno, quem sou eu? Não vou ter como ministrar aula. Não tem sentido você existir. Isso, o aluno é importante também na organização, nessa cadeia, nessa engrenagem. Então eu vejo a educação, assim, a valorização dos professores, profissionais, nós estamos caminhando e melhorando. Hoje nós temos um piso, né? Que é o salário que não se pode pagar um profissional da educação, um professor, uma professora, menos que o piso, né? Que está 4.000 e pouco hoje. Nós, efetivos, concursados na rede, tanto estadual, municipal, federal, nós temos um plano de carreira. Então, de acordo que você vai passando os anos, você vai progredindo, né?
tipo 2,5% a cada 2 anos, né? Você vai fazendo os cursos, as qualificações, apresenta uma quantidade de horas, né? Digamos 180 horas, 160 horas, e você vai evoluindo financeiramente também na horizontal. Como agora, por exemplo, apresento uma pós-graduação na minha área, aí eu vou subir, o meu salário melhora também. Mas isso eu estou falando de profissionais concursados, né? E esse plano de carreira, ele foi instituído agora, de 2003 para cá, que antes nem plano de carreira tinha, era tudo solto, tudo desamarrado, aí não tinha uma lei bem específica para cuidar da educação. A lei que nós tínhamos no Brasil era de 64, agora em 1996 é que nós tivemos a aprovação da LDB, né? Que é a 93/94/96. Aí a LDB veio, Lúcio Mendes, para nortear a educação. Tanto é que essa nomenclatura doutor, né? Que a gente chama as pessoas de doutor, mas o doutor mesmo, Lúcio, na lei, na 93/94/96, o doutor mesmo é aquele que faz a educação básica, que é 13 anos, do primeiro ao ensino médio, né? O terceiro ano do ensino médio, faz a graduação, que é o curso superior, depois a pós-graduação, depois o mestre, aí é que chega o doutorado. Aí esse é um doutor. Esse é o doutor. Eu tenho amigos que é da minha infância, o doutor Cícero, ele é doutor em letras. Então qualquer... Mas aí vai botar para um leigo aí que ele não chama doutor, que você tem que ser o médico, né? Eles acham que é um advogado médico. O advogado pode chegar a doutor? Pode. Ele faz direito, que é a graduação, depois faz a pós, o mestre, aí faz o doutorado em direito. Aí a partir daí... Aí ele é um doutor. Então tem essa questão, né? Essa nomenclatura, mas é uma tratativa que o pessoal... Que Dom Pedro, lá em Dom Pedro II, ele que colocou lá um decreto, né? Para chamar de advogado de doutor, né? Aí ficou essa, aí o pessoal zela Era uma puxação de saco, uma rasgaceira. Mesmo. Aí, então assim, o doutor mesmo na lei é o que vai fazer toda essa sequência aí de estudo, entendeu? Então pode ser doutor em pedagogia, doutor em assistência social, doutor em qualquer área, você pode. Doutor no rádio. No rádio, na comunicação social, vai fazendo a pós e vai. Chega lá, doutor Lúcio, realmente é o meu doutorado lá em comunicação. Eu sou doutor pequeno, viu, gente? Doutorado. Ô Marcelinho, mas como foi que você descobriu o teatro, essa arte tão importante aí, tanto na televisionado quanto no teatro? Lúcio, não foi diferente de você, foi na igreja católica, na São Sebastião, né? Quando eu tava naquela fase que eu amputei a perna, né? Como foi que aconteceu essa amputação da sua perna, Marcelinho? Na verdade foi em 89, no dia 19 de fevereiro, rapaz, até no dia do aniversário da minha avó Sebastiana, né? Num domingo eu fui limpar a marcenaria e o pessoal ia buscar madeira no mato. Aí o patrão, não, você não quer ganhar uma diária, não? Quer ir lá no mato ajudar a buscar uma história de IP, não? Eu falei, vou. Aí eu desviei o rumo, o caminho, né? A função. E veio, a minha mãe falou, é pra você limpar a marcenaria e tal. Eu nem avisei pra minha mãe. Aí subi nesse caminhão, aí o rapaz que tava dirigindo, ele tava aprendendo, tava começando e tinha um profissional, né? Mas ele deixou o rapaz dirigir. E ele foi colocando gente nesse caminhão. Aí os mais velhos, né? Os mais de idade, foi na gabina. Os mais novos foram em cima, né? Que era eu e o rapaz, Aciolino. Aí nós fomos em cima, chega lá, colocamos essa tora ali na região do jardim, colocamos 4 toras de IP em cima do caminhão, uma tora de 1,20 m de toco, que é a grossura da tora, né? E aí eu tava ali sentado entre as toras e o gigante, naquele coxinho que põe calço, põe alavanca, põe motosserra. Aí vindo, na BR, o rapaz dele, o caminhão tinha muito jogo na direção, e ele pegou e deitou esse caminhão, deitou o caminhão na pista mesmo, foi dar tipo um cavalo de pau. O caminhão deitou na pista, aí a tora pegou na minha perna esquerda, jogou para fora da pista, amputou praticamente na hora, né? Arrancou o fêmur, né? O osso da coxa na hora. Senhora. E aí eu já fiquei, né, desmaiado, e aí pegaram e trouxe para a colina aqui no Hospital São Lucas, do São Lucas, encaminhou para Guaína. Eu sei que o acidente aconteceu por volta 12h15, quando foi 2h20, 2h30, eu já estava numa mesa de cirurgia para acabar de fazer a cirurgia de amputação em Araguaína. Foi em 89, isso já tem 36 anos, né, que aconteceu esse acidente. E aí, quando você acordou, que você se viu sem perna, o que foi? O que veio na sua mente? A primeira coisa, rapaz, não vou jogar mais bola. Agora eu sou canhoto, batia na bola da canhota, rapaz, não jogo mais bola. Só que pensei isso assim, não jogo mais bola assim naquela hora ali. Mas a gente, quando acorda do desmaio, a gente tá perdendo muito sangue, então a gente fica muito assim,
fraco nessa questão de estar pensando, sabe? Ali é muita dor, porque a dor do osso quebrado é uma dor aguda, uma dor que incomoda muito. E quando mexe com você, que leva para um lado, leva para o outro, aí que dói mais ainda, né? Então, e aquele tempo, 89, Lúcio e Danilo, era um tempo que nós estávamos numa transição. Tinha criado o Tocantins em 5 de outubro de 88, na Constituição, estava começando, né? Virar Tocantins aí e tal, aquela implantação, então não tinha uma saúde de apoio, não. A gente foi para Araguaína levado num táxi, num Passat, no banco traseiro, e não tinha 4 portas. Passou ali na porta do banco da frente ali. Do banco da frente, ele exprimido para colocar no banco de trás. Meu Deus do céu. E aí eu fui tirado daqui de táxi, né? Para Araguaína. Foi até o senhor Manduca, o filho dele, o João, que foi dirigindo para levar. Não tinha ambulância, não tinha nenhum tipo de apoio assim tão estruturado, né? Daqui de Colina eu já saí tomando sangue, né? E também soro e vitamina para poder manter. Daqui para Araguaína eu desmaiei umas 3 vezes. Aí deram a medicação, reanimaram. Quase que realmente eu falecia, né? Quase que você ia e mesmo. E o rapaz que veio, que estava do meu lado, o Aciolino, no caminhão, faleceu. O menino do meu lado. Morreu um também. Morreu do meu lado. O rapaz morreu, ele quebrou todo, o gigante bateu lá no asfalto, veio nos peitos dele, impressionou nas toras. Ele ficou parecendo um saco de gelo moído, assim, ó. Todo quebrado mesmo. Morreu do meu lado, assim, o rapaz. E se ele me segura, que ele veio do meu lado, o carro tombou do meu lado, lado passageiro, né? Se ele consegue me segurar, tinha morrido nós dois. Aí não me segurou, né? Assim, ainda passou a mão aqui em mim. Aí eu fiquei muito traumatizado um tempão, rapaz, com esse negócio dele passando a mão, tentando me segurar em cima do caminhão, que o caminhão deitou do meu lado e a tora pegou na perna e jogou para fora da pista, uns 10 metros. Aí ele faleceu na hora. E aí os outros 3 da gabina, não aconteceu nada, porque eles, né, tava dentro da gabina, um machucou a cravícula, o outro machucou o olho e um machucou o pé só. Mas a fatalidade maior foi comigo, né? E com o Aciolino, um rapaz que veio só passear lá de Pedro Afonso aqui, 17 anos de idade. Faleceu na hora. Quando chega a hora, né? Tem sempre uma desculpa. Os caras saem de outro lugar para vir, né? Você nem ia para esse lugar. Acabou, nem contou para sua mãe. E como é que foi que você ia a notícia pra tua mãe, mas chegou lá e falou assim: não, dona Luzia, seu menino sofreu um acidente. Não, ele não tá em caminhão, não, ele foi no caminhão pro mato buscar madeira e ele tá em Araguaína já tá encaminhado e tal. A minha família foi me ver mesmo, na verdade, eu sofri um acidente meio-dia. Minha família chegou lá em Araguaína por volta de 7 horas da noite, 8 horas já. Que aí o rapaz veio, né? Aí depois pegaram outro carro para ir me visitar. Aí quando eles chegaram lá, eu tava acordando da cirurgia, porque eu usaram anestesia geral e eu tava acordando ali daquela cirurgia e tudo. Aí eu peguei 90 dias de cama no hospital lá em Araguaína. Lá era os hospitais chamados Dona Nelson e Ozego, no tempo do estado de Goiás ainda. Transição para Tocantins. Aí, Lúcio, nessa transição de adaptação, de aceitação, jovem ali, adolescente, né? Eu me ingressei na igreja, naquele tempo da comunidade lá, naquele movimento que até 92 foi a campanha, né? Da fraternidade, foi juventude, sim, né? Violência não e tal. Eu lembro dessa campanha. E aí, eu participando ali, eu me envolvi na igreja, aí me envolvi com o teatro. O pessoal do JUF, né? A gente fazia a peça teatral Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. E eu não fazia as artes, eu não interpretava, eu não atuava, eu fazia luzes e som, né? Então eu ficava mais só na retaguarda, mas gostando daquele movimento ali, daqueles acontecimentos. E também, às vezes, eu gravava as narrações, né? Eu, às vezes, tinha que narrar alguns trechos e eu gravava também as narrações. Eu me lembro das apresentações de vocês ali no ginásio, né? Isso lotava aquele ginásio. Nós fizemos uma bebê uma vez. E foi aí, por exemplo, você sem querer, foi uma das coisas que, na época de grupo de jovens também, eu falei, cara, eu quero fazer isso também. Aí eu ficava olhando para você nem me conhecia, mas eu já conhecia, eu ficava imaginei eu fazendo a locução igual esse cara aí, ó. Ave Maria, nem imaginei que no futuro também... Tem uma fala lá da narração que me lembra até hoje, e tu, Belém, terra de Judá, tu és um dos menores distritos, mas de ti sairá um chefe que apacentará meu povo. Aí eu achava legal aquela... Olha aí, né? Arrepiou aí, Danilo? Era bonito, mas assim, eu gostava das narrações. Agora, quando eu vim atuar mesmo em cena, entrar em cena,
Eu atuei, ainda não tinha amputado a perna, eu atuei em 88. A primeira vez que eu fiz teatro foi em 88. Me lembro até hoje a peça, inclusive a professora vai aposentar, a tia Lucevânia, até falei para ela fazer a peça, né? Para ela fazer a peça. Era a peça O Compadre Benedito, que era uma questão da ética, da confiança, e o texto tratava lá de uma confiança do patrão com o Benedito. E eu era o patrão, e o Benedito era o Eliezer, filho do policial Marcelino, aquele grandão. Mas ele fez esse texto, né, na escola. E aí, no dia que eu ensaiei, treinei, e o dia que eu fui entrar na frente dos meus colegas, alunos da escola, eu fazia o 4º ano primário, aí a voz não saía, bebia água, a água não descia, queria chorar, mas não chorava. Rapaz, foi difícil. A primeira vez que eu entrei em cena, o trem foi travar. Eu fiz uma peça, rapaz, tem coisa que acontece, aí você tem que ser o artista mesmo. É 2 coisas que eu vou contar pra você. Você pode quebrar a perna e ficar a vida inteira chorando, né, buscando aposentadoria, ou você pode fazer do limão que te colocam na mão a limonada. Marcelino lá eu estava trabalhando na faculdade, Lúcio, eu vou fazer aqui uma apresentação e tal. Aí eu falei, mas o que esse Marcelino vai fazer, meu Deus do céu? De repente chega o Marcelino, todo pintado de preto, com um shortinho vermelho, uma touquinha vermelha na cabeça, de Saci Pererê. E quem mais podia representar com a perna só o Saci Pererê? Marcelino Rodrigues. E aí ele usou isso para, né? Ele fez do limão que a vida deu para ele uma limonada. Você não vê o Marcelino reclamando, não tô em perna. Não. Ei, Lúcio, tem E tem uma outra situação também, que eu fiz um teatro lá em Miracema. Diocese. Isso, na Diocese, com o pessoal da igreja e tal. E aí eu voltei, eu falei, aí eu escrevi uma peça, né? Falando sobre as drogas, né? O álcool, que é o pai de todas as drogas. Depois combate, né? Aí vem a maconha, a cocaína, as pedras. E aí cada personagem representava um item, né? E aí começou, né? Tá? O último era eu, que era o pai das drogas. E eu falei, cara, eu tenho que ser um alcoólatra mesmo. Aí eu fui lá no Valkyr do carro de som, que ele tinha esqueci o nome do grupo dele. Era o Código Secreto. Código Secreto, né? E ele gostava de usar umas camisonas de caveira e tal. Aí, olha eu usando camisa de caveira, né? Porque as camisonas cavadas eu usei, botei um brincão na orelha, pintei aqui pra dizer que eu tava mesmo com sono, bebendo. E peguei uma garrafa e botei a água dentro. E todo mundo, né? Na época o Padre Marte que era o padre que fazia lá, e tava lotada a igreja, né, ali nas novenas de Santa Luzia. Sei. E lá era aquelas janelas que abrem e fecham, né? De madeira. Ei. E todo mundo ali virado ali para trás, né? Onde era a apresentação e tal. E eu falei assim, eu não gosto de ser normal, eu tenho que ser diferente. Aí foi o próximo, aí foi o rapaz fazia a leitura, lá e vinha o outro. Aí ele falava, fazia a apresentação dele. Eu falei, eu tenho que surpreender o povo, porque tá todo mundo esperando que eu entre pela porta da frente. Eu vou entrar pela porta do fundo ali. Que aí eu vou chegar lá no fundo, eu vou meter a mão na porta, bah, e a porta vai abrir, o povo vai espantar, e eu saio, né, malucão, doidão. Rapaz, e eu esqueci que a janela, a porta do fundo, a janela que eu ia passar no corredor, tava meio aberta. Aí quando o povo ficou lá e leu, e eu larguei a mão na porta, larguei o grito, o povo quase vazou da igreja. Aí eu fiz de conta que caí ali, só que eu caí debaixo da janela e levantei de uma vez. Larguei a cabeça na janela, pancada, que eu caí de novo. Só que eu caí tonto. E o povo, rapaz, que apresentação, rapaz. Aí eu olhava pro povo assim, o mundo rodava. Rapaz, mas pensa um negócio, uma cena que ficou. E aí eu falei a minha fala tonto. Só que o povo achou que eu tava mesmo, era representando bem. Assim, Lúcio, a gente fala acidente, né? Acidente doméstico, acidente nos espetáculos. Um acidente aconteceu comigo em espetáculo foi na Primavera, Escola Primavera. Fui lá fazer o Saci Pererê e tal. Aí eles falaram, aí eu sempre falo, não, vocês compram a tinta, né? Compra a tinta aí e tal. Qual tinta? Não, vocês podem comprar um acrylex e uma pasta d'água, que a gente passa a pasta na base e passa a tinta por cima, não dá problema nenhum. Aí beleza, né? Cheguei lá, a tinta tá aí. Aí a tinta tá aí, mas ele não falou que tinha umas tintas de tecido junto, não.
E eu, me pintei, rapaz, passei uma tinta de tecido nas costas. Aí eu comecei a apresentar e aquele trem doendo, ardendo, e eu, e mandando a apresentação, terminou o espetáculo, que eu fui tomar banho, aí chega lá, já tava fumaça das costas. Nesse dia eu fui parar no hospital com febre, passei tinta de tecido nas costas. Aí eu fiquei veaco. Agora quando eu faço igual o estado do macaco, quando eu vou fazer as apresentações, não, eu mesmo minha tinta. Eu mesmo vou comprar a tinta. Comprar, né? Assim, Lúcio, voltando para a questão da produção, da criação, né? Na verdade, eu não sou aposentada. O pessoal acha que eu sou. Não né? Não? Não sou. Não sou nem pelo BPC, nem pela assistência social. Mas você já podia, se você quisesse. Não, na condição de pessoa com deficiência, é um direito, mas o direito, ele é um direito de um salário mínimo, e aí você tem uma série de coisas que você não pode avançar. Por exemplo, se eu tivesse um BPC, eu não podia efetivar, não podia fazer concurso, eu não podia ter outras rendas declaradas, né? E aí ficaria muito preso a um salário mínimo. Que não dá pra nada, né? E eu respeito os colegas aí, os colegas que são deficientes, que tem que são BPC, que são aposentados, respeito, mas eu jovem, né, um potencial pela frente, aí fazer rádio, efetivar para o município e tal, ter um salário melhor, para ter qualidade de vida melhor para mim, para os meus familiares. Então eu preferi enfrentar, né, essa realidade. Eu sou assim um pouco contra os colegas deficientes que têm potencial para produzir, para trabalhar, ficar aposentado. Eu acho que eles deveriam, né, aposentar de uma forma também correta lá na frente, contribuir com a previdência. Você tem como fazer uma outra coisa de outra maneira? Isso, porque, Lúcio, muitas vezes para, né, no tempo, igual você falou, pelo BPC, pela aposentadoria, e fica ali naquela vidinha, né? Fica travado, então, né? Então eu preferi não. Mas assim, por exemplo, hoje eu completo 30 anos agora de educação, já tenho direito por tempo, né? Eu tenho 10 de vereador, 10 de radialista, de contribuição eu já tenho, vou praticamente para 50 anos de contribuição. Mas eu prefiro aposentar na idade correta, que vai ser com 55. A minha idade, né? Eu tenho que chegar a contribuição e a idade. Mas porventura eu precisar hoje afastar por uma incapacidade física ou intelectual, eu tenho já, né, a garantia, né, de aposentar, certo? Mas assim, eu quero cumprir direitinho a regra do jogo para poder aposentar. Marceli, mas vamos falar aqui do seu monólogo, né? Seu monólogo, que é um projeto seu aí, Solo de Sonhos. Que monólogo é esse, Marcelo? Então, que projeto é esse? Esse projeto aí, Lúcio, é um projeto que nós fomos contemplados pela lei PENAB, né, que é a lei Ed Blanc. Aí nós fizemos o edital, concorremos, passamos, né? E aí fazer 6 apresentações culturais nas escolas, 2 em praça aberta. E esse monólogo ele vem trazendo a história, a memória, a cultura de Colinas. Algo que eu já venho fazendo há muito tempo e agora vamos fazer de forma financiada pelo governo federal, que manda o recurso para o município faz o edital, os artistas concorrem apresentando os projetos, e aí eu fui contemplado, né, nesse projeto da PENAB com R$10 mil para fazer esse monólogo, né? Uma voz, né, para as raízes de Colinas, ou seja, mostrar a nossa cultura, mostrar os nossos valores, né? Mostrar também, valorizar os nossos pioneiros, né? A nossa cultura, que é a nossa cidade de Colinas, Tocantins. De que forma, assim, como é que vai ser esse monólogo? Como acontece o espetáculo? O espetáculo, ele começa, né, com um pano de fundo, com a paisagem, né, de um córrego, né, de um cerrado, animais, né, fauna, flora, e ali a gente vai ter um cenário meio rústico, né, bem rústico, voltado à época, né, dos anos lá, 1960, 1950. Aí você vai ter ali um banco, né, um banco rústico também. A gente vai chegar interpretando um personagem que é o senhor Amadeu Souza, né, que foi um dos pioneiros fundadores de Colinas. Senhor Amadeu Souza. Amadeu Souza, o pai do Jacá, o qual eu tive o privilégio de conversar, trocar ideia muito sobre o garimpo deserto, sobre como é que ele é vivo ainda? Não, ele faleceu em 2019. Nós fizemos uma homenagem para ele, Lúcio, em 2018, parece que foi assim uma despedida. Nós pegamos com a escola Pedro do Vigo, trabalhava lá, e nós pegamos o tema Pioneiros, e a gente montou uma ala com 160 jovens, né? E o seu Amadeu Souza, ele veio num carro aberto,
Me lembro até hoje, um carro aberto, tipo um assaveiro, com balões verdes, né, e brancos, e ele veio para fechar a nossa ala no desfile cívico de 2018, e a homenagem que a gente fez foi ele, né, vindo, fechando ali o desfile nossa ala, e ele tão bem representando aí os pioneiros de Colinas. E aí quando foi 2019, ele adoeceu e veio a óbito em 2019 para 2020. Aí quando ele faleceu, antes de falecer, eu andava muito na casa do seu Amadeus. Eu fiz uma música em 2018, aquela música Onde Te Conheço, eu fiz em 2018, aquela música surgiu porque tinha um desfile, aí eu, não, bora colocar uma música falando das coisas da cidade. Aí a música surgiu lá em 2018. Quando eu te conheço. Aí eu fiz a música e tal. Aí ele gostou da música, aí ele mandava o Jacá me chamar pra levar pra ele ouvir a música lá na casa dele, né? Aí punha lá no. Você que escreveu essa música, então? Essa letra, ela é minha. A concepção, a ideia é minha. Agora teve alguns versos, não é verso, estrofe. Quem verso é a linha, né? Os estrofes, tem alguns estrofes que o Castelo me ajudou. O outro Castelinho da Gaita. Foi, me ajudou nos Castelinho dois. da Gaita tá namorador, né, velho? Foi, né? Pra Goiânia. Não, mas tá aqui de volta, tá aqui de volta. Foi, voltou de novo. Tá de volta em Colina. Trouxe a mulher lá do Goiás ou não? Não, ficou lá, Florzinha, ficou lá em Goiás. Aí, Lúcio, teve a ajuda do Rafael Matos, né? Na estrofe. O Rafael me ajudou em duas estrofes, na estrofe da praça e na estrofe do Pioneiro Sanfoneiro, que eu tinha a ideia, mas não conseguia amarrar o estrofe. Aí eles me ajudaram. O Castelo me ajudou no estrofe dos Pioneiros, né? Da família Os Camilos, me ajudou no Rio Abaixo, Rio Acima, Panela de Ferro, Filadélfia, Carolina. Deixa eu ver mais. Tem como você cantar uma estrofezinha dela aí pra nós? Não, eu posso fazer ela toda aqui pra ti. Ela é 13 estrofes, ela é 12 estrofes e o refrão, né? Ó, o DNA da concepção da letra, da poesia, é a junção do Garimpo Deserto com a cidade com a Belém Brasília, né? Que antigamente era BR-014. Garimpo Deserto. Ficava onde esse garimpo? Esse garimpo fica aqui, não tem aqui o Tapuio? Pois é, antes de chegar no Tapuio não tem um corguinho, uma pontezinha? Bem, ali aquele corguinho chama Corgo Deserto. E lá mais embaixo tem o garimpo. Inclusive, eu trouxe uma novidade aqui, eu até brinquei com vocês, né? Eu tô aqui com a balança que pesava os diamantes lá em 1954. Posso pegar aqui? Pode tirar aí a balança aí. Essa balança faz. Aí o senhor Amadeu Souza, antes de falecer, ele chamou o Jacá e falou: ó, quando eu morrer, você vai pegar essa balança e entregar pro Marceli, porque ele faz cultura, ele representa a história da cidade e a balança é para dar para ele. Aí quando ele faleceu. Aí ele. Até o paninho aqui é antigo. Ó, isso aqui é daquelas. Parecia aquelas capas lá do caminhão lá, sabe? Das lonas. Da lona de caminhão. Aí, Lúcio, é interessante isso aí. Aí tem os quilares, pode abrir ela. Você abre ela, pode tirar, tem os pratinhos aí. É algo encantador. Ela tá no espetáculo também, no monólogo. Aí, ó. Aí ela. Pode tirar ela aí, pode tirar ela daí dentro aí. Você tira, deixa eu pegar bem aqui, pega pelo meio aqui. Pega na agulha, essa agulha do meio. Aqui. Isso. Aí pode ir falando aí, Marcelo. Então vamos aqui. Aí então o Garimpo Deserto, aí eu coloquei na poesia, na música, como pai. E a Belém Brasília eu coloquei como a mãe, sabe? E aí juntou o Garimpo Deserto, o pai, a Belém Brasília, mãe, e nasceu a filha, que é Colinas. Então, o refrão da música, da letra, da poesia, é a junção da Belém Brasília com o Garimpo Deserto, e nasceu a nossa cidade, que é Colinas, né? Então, Lúcio, quando eu vou fazer nas escolas, quando eu faço a apresentação, geralmente eu coloco os alunos para me ajudarem na rima do refrão, né? Que é: Colina te conheço, sei de quem é filha, seu pai Garimpo Deserto, sua mãe Belém Brasília. Aí os alunos repetem sempre o refrão, né? Colina te conheço, sei de quem é filha, seu pai Garimpo Deserto, sua mãe Belém Brasília. Aí vai: Colina te conheço, do Garimpo Serra Azul, BR-14 Ferrovia Norte-Sul. Colinas te conheço, dos rios Tocantins e Araguaia, trazia e levava o que a gente precisava. Colinas te conheço, rio abaixo, rio acima, Panela de Ferro, Filadélfia, Carolina. Colina te conheço, do Centro-Oeste Goiás, produto indo e vindo no lombo dos animais. Aí vem o refrão de novo: Colinas te conheço, sei de quem é filha, seu pai Garimpo Deserto, sua mãe Belém Brasília. Se você pegar essa parte aí, foi a introdução, né? Agora vamos para a parte de desenvolvimento, a implantação da cidade. Colina te conheço, com amor a seus filhos, primeiros povoados
família dos Camilos. Eles chegaram aqui na região em 1925. Colina Te Conheço, da Taboca e do Cipó. As casas eram de palha e era um palheiro só. Colina Te Conheço, com amor no coração. Nossa primeira avenida, Bernardo Saião. Colinas Te Conheço e sei de quem é filha. Seu pai garimpo deserto, sua mãe Belém Brasília. Colina Te Conheço, com amor e fé na vida. Nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Colina Te Conheço, da cultura e do forró. Pioneiro e sanfoneiro, João Noleta era o melhor. Colina Te Conheço, do roncador e mocó. Caçador de onça pintada, Zé Lopão era o melhor. Colina Te Conheço, da buchada e mocotó. Panelada e chambaré, nosso prato é o melhor. Aí fecha, Colina Te Conheço, sei de quem é filha, seu pai garimpo deserto, sua mãe Belém Brasília. Essa foi a composição que fiz em 2018 para poder homenagear os pioneiros, né? Contando aí a história da nossa cidade. Rapaz, você veio voltar lá em 1909. Isso, falar de Zé Lopão. E, rapaz, era o caçador de onça, era, né? Assim, naquela época, né? Hoje não se pode mais mexer. Porque para escrever essa letra aí, essa poesia, deu um certo trabalho, porque é pesquisa, né? Por exemplo, quando eu pego aqui, ó, Colina Te Conheço, do Garimpo Serra Azul, BR-14, Ferrovia Norte-Sul. Nesse estrofe, a gente faz uma viagem de um século. O Garimpo Deserto, ele começou em 1909. Aí, em 1954, o seu Amadeu Souza reativou ele. O seu Amadeu Souza estava indo embora de volta pro Piauí. Aí ele passou no seu Carlitão ali no Capivara. Aí o seu Carlitão falou, pai, tem um garimpo ali na região aqui. E esse garimpo tá abandonado, você não quer ir lá não? Aí o seu Amadeu Souza veio. Aí não correu a bater, ele correu a peneira lá. Correu a peneira lá, eu assim, rapaz, no meio do nada, assim, no cerrado. Eu vou ficar bem aqui. Ali ele se instalou com o equipamento dele. E aí ele ia em Carolina, ele ia geralmente no Piauí, sempre trazendo pessoas para o garimpo. Lá chegou a ter mais de 30 casas ali no Garimpo Deserto, né? A dona Raimundinha, que é ex-vereadora e tudo, ela morou no Garimpo Deserto. Ela veio para lá criança. Ela morou lá no Garimpo Deserto. Tá vendo como é que é a história? Aí eu fui lá, né? Eu já fui lá no local. Você foi lá no local? Eu fui lá. O seu Madeu morava lá, não tinha, né, a terra. O Jaguar agora vendeu lá, agora é seu Gentil. Mas seu Gentil, que é dono lá agora, é gente boa também. Então, Lúcio, quando a gente vai fazer a proposta da letra, aí eu fiz um negócio que eu gosto muito de ver Ariano Suassuna, aquele humorista, escritor. Eu gosto de assistir. O escritor do Alto da Compadecida? Sim, sim. Aí ele escreve e é muito bom a gente ouvir ele. Ele falou um negócio lá, que quando a gente vai escrever pra cultura, pra história da cidade, aí dá ciúme, né? Ah, eu fiquei dentro, tá de fora, mas rapaz, tu puxou o saco pra ciclano, que nem... Não, né? Pediram, quando eu tava lá na comunicação, pediram pra eu fazer um levantamento, era pra entrevistar só tantas pessoas, eu ainda aumentei, ainda ficou gente de fora e ficaram com ciúme, então não tem jeito de agradar. Aí não. O que eu fiz, Lúcio? Eu fiz uma grosa, né? Dentro da poesia lá, eu deixei uma grosa. A grosa você faz a cabeça, né? Do verso, do estrofe, e faz o pé. E no meio tu põe quem tu quiser. Quem tu quiser lá. Aí, por exemplo, nós tínhamos uma parteira aqui muito conhecida, a dona Zefinha, né? Aí a Zefinha perguntou assim, eu pensei, a minha mãe era parteira, tal, não entrou. Eu falei, não, tem pra ela aí. Colina Te Conheço, igual não tem melhor. Primeira parteira de Colinas, a Zefinha é a melhor. Aí vamos pro rádio, né? O exemplo, nossos radialistas pioneiros, antigos, né? Colina Te Conheço, igual não tem melhor. Pedrinho do Som, um locutor igual não tem melhor. Então aí você coloca na grosa, tu coloca quem quiser. Por exemplo, o pessoal do seu Sebastião Jardim, né? Da família Tomás, fazia os tijolos, né? Aí, Colina Te Conheço, igual não tem melhor. Primeiros tijolos de Colinas, da família Tomás, é o melhor. E assim vai levando. Então, a grosa... Se alguém achar ruim, você coloca dentro. Você põe o cantor, tal, quem quiser. Não, eu tô de fora. Nós vamos ser lembrados nesse negócio futuramente? Aí eu peguei e coloquei, aí, não, tá bom, aí fez a grossa. Essa música, ela tá gravada, ela até gravou, virou música, ela tá gravada nas vozes da Divina Eterna, né, que é a Divina que foi casada com o Niolo, e na voz do Rafael Matos, que é neto do pioneiro sanfoneiro João Noleto. Seu João Noleto, né? Porque assim, a gente conseguiu colocar a culinária, né? Conseguimos colocar mitos e lenda, que é o caçador de onça, né? Conseguimos trazer a parte de fé religiosa, né? Que é onde vai povo, vai fé, vai religião. A gente conseguiu colocar uma referência, né? Que eu nem falei na poesia, ficou de fora um estrofe. Foi assim: Colina Te Conheço, da praça inicial. Na 21 de abril tem a pedra fundamental.
E vocês sabem que tem a Praça dos Pioneiros em Colinas, né? Sabia? Ou não? Não. Tem. Aonde? No Marco Zero, não tem aquele poste que fica a bandeira, bem ali onde ficam os caminhoneiros, sentado ali naquele meio, onde vem de frango assado ali, em frente ao 21 de abril? Uhum. Aquele espaço ali, o doutor Manuel de Rocha, ele, quando reestruturou, fez aquele monumento dos pioneiros, que tem lá o nome dos pioneiros, na 21 de abril, ele colocou aquela pracinha de frente com o nome Praça dos Pioneiros. Ali, a Praça dos Pioneiros. Eu não sabia, eu achava que ali era só uma caixa d'água para ajudar a molhar as gramas. Se você pegar a lei orgânica do município e ler, e ela está no tombamento do patrimônio cultural, material e imaterial, tá lá, Praça dos Pioneiros. Marcelinho. É muita cultura, né? Muita história. É muita história, a gente tinha muito papo para bater aqui, mas já fechando, já estamos avançando no nosso horário, já tem um outro programa agora. Só para você fazer o convite e para a gente encerrar o nosso podcast, quando é que vai acontecer essa apresentação? Você já tem data, Já. o local? E deixar suas palavras ao nosso povo de Colinas para apreciar esse monólogo. Eu vou estar lá. Tá. Aí, Lúcio, nós vamos fazer em 4 escolas, né? Contemplamos a Odete, lá no bairro Santa Maria, contemplamos a Escola Teodoro, na Vila São João, contemplamos a Aldimar Lopes aqui na região do Sol Nascente e contemplamos a Escola Teodomiro no bairro Santo Antônio Cacau. E os 2 monólogos, um vai ser na Praça do Piquim, Praça Aberta, né? E outro na Praça dos Trabalhadores. E a gente vai fazer essa agenda, cumprir ela agora, né? Nesse período agora, fim de ano, e prestar conta do projeto, né? Do PENAB, que o município tão bem fez o edital, tão bem deixou livre a concorrência, né? E aí eu falo ao público que vá assistir, vá prestigiar, porque a nossa cultura, né? É o nosso, a gente fala, é a nossa raiz, é a nossa história. Aquele que ficou daqueles que começaram, né? É falar de nós, né? A gente fala de tanta coisa e não fala de nós. Então vamos falar de nós, do nosso povo, da nossa gente, nossa linguajar. E essa homenagem, ela também vai se estender à família dos Camilos, né? A gente tem um poema que é voltado ao seu Manuel Camilo, que chegou aqui em 1950, né? Que chegaram aqui no Bandeirante em 1925. Aqui Colinas, o seu Manuel chegou em 1950. Ali por onde é a Coca, ali por trás, ali onde era do seu Toninho, ali foi onde o seu Manuel Camilo criou os filhos. Pedro, Louro, Aldenora, mãe do Domingão. Então ele instalou ali e ele criava gado do Capivara no vale do Gameleira ali, do Feio ali, do Gameleira. Aí, nesse vale aqui, ele ficou aqui para criar gado e do Gapuí. Então ele criava gado nesse meio aqui. E então o seu Pedro, embora até hoje lá, depois da Vila São João, a gente hora em quando leva alunos para visitar lá o seu Pedro, a casa velha, as ruínas. Se você ver, o tijolo era de banda, assim, não era igual faz a parede hoje, era, né? O alvenaria. Chama tijolo dobrado. E aí, muito legal, a gente de vez em quando vai lá visitar seu Pedro. E aí eu fiz uma poesia, um poema dentro do espetáculo, do monólogo, tem um poema que é voltado à família dos Camilos, né? Que é o seu Manuel. A gente faz uma homenagem ao seu Manuel, onde a gente tira o chapéu, né? Mas aonde que vai ser divulgada essas datas e os horários? Nós vamos colocar nas redes sociais, nós vamos estar colocando nas redes sociais. Geralmente o público das escolas é um público cativo, né? Se marca, por exemplo, período da manhã, aí você vai lá ou no auditório, ou na quadra da escola, ou no espaço dentro do pátio da escola e faz a apresentação. Aí tem também 2 causos que eu vou contar, né? De onça também. Tem uma onça pintada, tamanho normal, que eu tenho, ela anda com esse material também. Vai ter o som do berrante, a gente faz o som ao vivo lá também do berrante, que é a parte, né, do gado, né? Que é a parte que veio para cá, para esse desenvolvimento da agropecuária. Então é um espetáculo que dura em torno de 20, 25 minutos, mas assim, só cultura mesmo. E começa com o som, né? Das águas, dos animais silvestres aqui da nossa região, da siriema, da perdiz, os sons dos animais, começa com esse som. E aí a gente entra, né, e faz um monólogo. Só que a gente vai trabalhar para colocar a plateia no palco, certo? Porque... Mas esse negócio do público só assistindo, quando o público participa, fica mais interessante. Por exemplo, o momento, os causos que eu vou contar da onça, o público, né, a gente pega pessoas da plateia para vir ajudar a contar a história. E quando como é público de escola, tem uma outra história que eu conto, que a gente faz uma viagem com os alunos, a gente sai da escola, entra num ônibus, vai lá na floresta e vê a onça e volta, né, para a escola de novo. Então a gente vai fazer uma viagem com esses alunos, vai lá e volta. É legal. Ela é uma história bacana porque a gente, quando fala do Zé Lopão e da onça,
ele era caçador, ele matava onça. Só que a gente pegou o quê? A gente pegou a cereja do bolo, que é o charme da onça. Quando fala em onça, fala em medo, né? Vem medo. Então a gente usa como clima do espetáculo tal ali, é o medo, é o susto que ela dá, é o impacto. Então, quando a gente faz essa viagem com a garotada lá, momento algum há um abate, ou qualquer coisa da natureza de agredir a onça, né? E a outra história que a gente conta... É um trabalho de conscientização também, né? Um trabalho de conscientização. É tanto que, como assim, quando a gente conta a história lá, para as crianças, a gente conta uma, conta duas, para eles pode contar 10 vezes que eles querem ouvir a mesma história, tu acredita? Como é que dá um trem desse, né? Como é que eles gostam tanto que quando tu conta, eles querem contar. Tio, conta de novo, gostei. Conta de novo. Então, assim, eu montei essa trama, esse escrito aí, é um clássico meu. Essas duas histórias que eu conto dentro do espetáculo, é o clássico do espetáculo, esse é o clássico mesmo, certo? Esses poemas também do Manuel Camilo, é muito legal. Eu tiro 4 pontos legal lá no espetáculo, porque a recitação dessa poesia ela vai estar também, né? Aí eu vou pegar o público e pedir eles para poder repetir o refrão, né? Quando eu falo, Colinha te conheço, sei de quem é filha, seu pai garimpa o deserto, sua mãe Belém Brasília. Esse refrão a gente coloca para a plateia, né? Memorizar ali, e aí a gente vai fazendo o poema e a galera vai repetindo o refrão. Vai participando da encenação, né? Bom, Marcelinho, te agradecer pela sua presença, nós já avançamos o nosso horário, muito obrigado e nos avisa para que a gente possa divulgar também na rádio aqui. Com certeza, tá bom? É um prazer vir aqui, muito obrigado pelo convite, estaremos à disposição. Em breve nós teremos outra obra cultural que ela está na gaveta, tem 3 anos, acredito, na gaveta. Eu estou aguardando porque o PENAB, ele nacional, ele estadual, ele municipal. Estou de olho no recurso, no edital estadual. Ano passado eu queria ter concorrido 70 mil reais, não concorri. Minha irmã resolveu entrar em eleição, disputar política, aí nós não concorremos. Mas eu estou com um trabalho cultural aí na gaveta muito bom, que é o combate ao suicídio, né? O nome do espetáculo é A Vida Não Para, A Vida Não Pode Parar, e é um espetáculo que perpassa na questão da depressão, né? Na questão do passado, presente e futuro. A gente montou uma letra, um rap bem bolado, uma coisa bem cultural mesmo, bem forte. Já conversei com cineasta, já conversei com uma empresa de publicidade, conversei com a galera aí. Eu estou esperando a oportunidade de edital, né? Que tem um recurso mais, né? Um pouco mais volume financeiro, pra gente colocar em prática esse espetáculo, certo? No futuro próximo aí, mas com certeza vai dar certo. Já deu certo, né? Muito bem, obrigado Danilo Rios mais uma vez pela parceria, a você, obrigado pela presença, bom final de semana e a gente volta na segunda-feira, se o nosso bom e querido Deus nos permitir. Abraço a todos. 1,